Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma quarta-feira, onde nós teremos a nossa reunião de oração e estudo bíblico na sequência. Façamos neste momento uma oração de adoração ao nosso Deus. Deus excelso, Pai Supremo, nós queremos te adorar e te bendizer na beleza da tua santidade, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é totalmente santo, justo, amoroso, bondoso, benigno, ó Pai, e tantos atributos, ó Pai, que o fazem ser o único Deus. Nós adoramos porque, apesar das situações adversas, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor tem cuidado de nós e nos abençoado, ó Pai. Te agradecemos por mais esse dia, pela vida de cada irmão e pelo estudo que teremos logo mais. Que em tudo possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora eu convido que você abra sua Bíblia no Salmo de número 29. Eu farei a leitura dos versos 1 e 2. Salmo 29, versos 1 e 2 dizem assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Com esse sentido de adoração, nós vamos tributar ao nosso Deus honra e a glória devida ao seu nome através do hino número 135, Mais de Cristo. Após termos cantado este hino, passaremos agora para um momento de oração que você aí na sua casa, junto aos seus familiares ou mesmo sozinho, estará fazendo nesse instante. Lembramos que esteja orando pelos enfermos, os desempregados, pela pandemia, pela cura dos que estão infectados, pelas famílias enlutadas pela perca dos seus familiares e também pela situação econômica e financeira do nosso país e das pessoas que nos rodeiam. Eu farei uma oração ao final e também oraremos pelo estudo bíblico que virá na sequência. Neste momento, peço que vocês estejam em orações silenciosas e após isso encerrarei com esta oração. Oremos mais uma vez. Pai bendito, nós queremos mais uma vez colocar diante de Ti a vida do Reverendo Valmir na condução desse estudo, que possamos aprender acerca da Tua lei e praticá-la dia após dia, ó Pai. Abençoe a cada irmão, cada irmã que está em sua casa, ansiosos pela volta às atividades presenciais
E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de tudo, temos visto a sua boa mão nas nossas vidas, através das bênçãos que o Senhor tem derramado, ó Pai. Te pedimos que continue a cuidar de cada um e a abençoar, para que em breve possamos estar juntos novamente. Agora fala conosco através da leitura e da explicação do texto bíblico. Em nome de Jesus, que por tudo isso te pedimos e agradecemos. Amém. A palavra agora está com o pastor Reverendo Valmir, que trará mais um estudo nessa noite. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, com base na carta de Tiago, estudando a carta de Tiago. E hoje eu quero compartilhar com vocês o ensinamento que está no versículo 21, capítulo 1, versículo 21. Eu quero ler com vocês podem acompanhar aí nas suas casas, a leitura do versículo 21, que diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vamos entender o ensinamento de Tiago nesse versículo, algumas lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Tiago está falando para esses cristãos dispersos, e aqui ele mostra a necessidade do que eu estou chamando aqui de uma faxina espiritual. Está vendo as imagens aí apontando para esse sentido. Uma limpeza espiritual, né? Não é um descarrego, né? É uma limpeza espiritual no sentido bíblico, uma faxina espiritual no sentido bíblico. Como que é isso? Aí no versículo que eu li com vocês, ele começa o versículo 21 usando essa palavra, portanto. Toda vez que essa palavra é usada num texto, ela está fazendo uma ligação entre um texto anterior e o texto seguinte que vem. E aqui, Tiago está fazendo uma conclusão e uma introdução, né? O versículo anterior, o versículo 20, o 19 e o 20, foi o que nós tratamos na semana passada, que Tiago está falando desse nosso cuidado que nós devemos ter em saber ouvir, em saber falar e em ter domínio próprio, controle sobre a nosso sentimento de ira que ele trata. Então ele faz uma conclusão e vai fazer uma introdução na sequência de um novo assunto. Então, está aí. O que ele quis mostrar para nós, ou quer mostrar, é que uma língua, né, uma língua sem controle e um coração irado gera um grande estrago na vida da pessoa e na vida dos que estão próximos a ela também. Por isso é importante ter controle na língua e ter controle também sobre a ira. E o estrago que eles causam, né, a língua sem controle, um coração extremamente irado, podem conduzir o ser humano às profundezas do pecado e levar para longe de Deus. Por isso que é muito importante nós tomarmos cuidado com a língua e com o nosso coração. Desta forma, então, meus irmãos, Tiago diz que uma faxina espiritual é necessária para que haja o perdão e, ao mesmo tempo, uma preparação para receber a palavra de Deus no coração e na mente também. Então, o perdão, nós sabemos que para ele acontecer, é preciso que antes haja o arrependimento. Nós não recebemos o perdão de Deus se nós, em nosso coração, em nosso íntimo, não tivermos, de fato,
arrependidos do pecado que nós cometemos. Então, a faxina é igual a arrepender, confessar, deixar para trás o pecado e receber o perdão de Deus, a palavra do Senhor, o ensinamento de Deus em nossa vida e em nosso coração. Isso tudo tem a ver com isso que eu estou chamando aqui de faxina espiritual. O que precisa para que haja essa purificação, essa pureza, essa limpeza em nosso coração e nossa mente? Arrependimento, confissão, abandonar o pecado e receber a instrução, o ensinamento, o perdão de Deus, a sua presença e direção em nossa vida. Mas veja que no nosso texto aqui, no versículo 21, ele não para no portanto. Ele vai introduzir um novo assunto. E ele introduz com uma palavra aqui que é uma ordem, é um imperativo. Ele diz, despojando-vos de toda a impureza. Então, para que haja uma faxina espiritual, uma limpeza, uma santificação, é necessário que nós abandonemos, deixemos para trás toda a impureza. Impureza aqui, a impureza moral, não é? E ele ordena isso, despojando-vos. A ideia de despojar é você tirar, é você como que desvestir, né? De tudo aquilo que não agrada ao Senhor e que é o próprio pecado. Ele usa a palavra impureza aqui, que no texto original traz a ideia mesmo de imundícia, né? De coisa suja, de impureza diante dos olhos de Deus. O pecado faz isso, isso é o pecado. Apocalipse 22, 11, você pode abrir aí na sua Bíblia, veja o que nos ensina lá, que nos diz esse texto de Apocalipse 22, versículo 11, com respeito à impureza, ele vai dizer, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Aqui é para mostrar para vocês que é a mesma palavra utilizada, né? E o texto aqui no versículo 10, disse-me ainda, João na sua visão, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E aí ele diz, continue o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, imundícia é tudo aquilo que é pecado, de acordo com a palavra de Deus, diante da presença do Senhor. Então, Tiago está dando uma ordem aqui para os crentes, despojando-vos. E veja que o verbo aqui, ele traz a ideia de uma ação contínua, constante. A ideia de abandonar a impureza, abandonar o pecado, não é uma ação única. Ela é constante, ela é contínua, despojando. A gente luta contra o pecado todos os dias, luta para não pecar todos os dias. Precisamos estar atentos e vigilantes nessa questão. Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia lá em Zacarias, capítulo 3, versículo 3 e 4. Esse texto ele é muito interessante para o nosso estudo aqui. Por quê? Porque ele apresenta Josué diante da presença do Senhor, e aqui é uma visão que o profeta Zacarias tem, e nessa visão ele então vê Josué, o servo de Deus, diante de Deus, mas com as suas vestes sujas. Vestes sujas aqui representa a sujeira do pecado. E ele está sendo acusado diante de Deus porque ele está com as vestes imundas. Ou seja, como se ele tivesse com pecados, em pecado.
E o inimigo está acusando ele. Veja lá, Zacarias capítulo 3, versículo 3 e 4. Ora, Josué, aqui, né, dentro desse contexto de visão, como eu já disse para vocês. Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Vestes sujas aqui é a mesma ideia de imundície, de impureza, de pecado. Então ele estava diante do anjo e trajava vestes sujas. O anjo ordenou que fosse tirada então essas vestes sujas, pois elas representavam aqui o pecado. E ele recebe então vestes limpas, vestes santas diante da presença do Senhor. Então veja, tire as suas vestes sujas, desvista-se da sua imundície, desvista-se do seu pecado. Em Jesus Cristo você pode vestir-se de santidade, pode vestir-se de vestes limpas, puras. Essa é a ordem aqui para nós todos, não apenas para os crentes da dispersão, mas para todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador hoje, despojando-vos de toda a impureza. Tiago então ordena aos seus leitores e a nós a livrarem-se de toda a impureza moral que suja a alma e a colocarem de lado a maldade, né? A palavra grega aqui, kakia, que arruína, né? Que mancha, que traz impureza nas nossas vidas. Essa ordem, meus irmãos, não é só de Tiago. Nós encontramos esse ensinamento, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4. Abra lá para você também acompanhar. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 25. Efésios 4, 22 e 25. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis. A mesma palavra aqui, agora é o apóstolo Paulo que está usando, a mesma palavra que foi usada por Tiago, despojar. Então ele está dizendo, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à sua velha natureza, quanto ao homem pecador que você era antes. Ele diz, despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 25. Por isso, deixando... O que é esse velho homem, né? Nos seus atos pecaminosos? Quais são esses pecados? Ele vai listar aqui alguns. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. No versículo 26 ele vai falar, irai-vos e não pequeis, e assim por diante. Então, o versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que adulterava, não adultere mais. Então, você pode listar aqui, na sua mente, no seu coração, tudo aquilo que você sabe que é pecaminoso, que é considerado vestes sujas, imundície diante de Deus. A nossa mente nos acusa agora, a mente cristã, a mente que foi convertida em Cristo Jesus pela palavra de Deus, nos acusa. E nós somos aqui, então, encorajados, ensinados a nos despojar, desvestir, deixar para trás, abandonar o pecado, cada vez mais. E assim também Paulo fala em Colossenses, e o próprio Pedro, lá no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, pode também acompanhar na sua Bíblia. Veja lá comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. De novo, olha só, aqui outro apóstolo, usando a mesma palavra. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicência. Veja que ele lista aqui mais pecados, né, que a gente também
tem que deixar para trás, nessa ordem aqui de Tiago, despojando-vos de toda a impureza moral. Ele quer, e ele ensina nós aqui, a nos despojarmos, né, e aos crentes da dispersão, a despojarem de toda a sujeira interior, né, da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração e da nossa maldade exterior, aquilo que atinge ao nosso próximo, ao nosso irmão. Ele ordena que se livrem, que nos livremos do mal que prevalece ao redor, né, ao nosso redor também, e nos influencia muitas vezes. Então nós precisamos fugir dessas coisas, abandonar essas coisas que ainda muitas vezes praticamos no nosso dia a dia, no nosso viver. Aqui a ordem é despojar. E aí vem um outro verbo, que também é um imperativo. Primeiro ele diz, deixe para trás, né? Tire. Agora ele diz, acolhei, ou seja, receba, né? A palavra aqui, o verbo aqui traz esse sentido. Na sequência do versículo, lá do texto de Tiago, ele vai dizer na sequência. Então, primeiro ele diz, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. E agora ele diz, acolhei com mansidão. A palavra de ordem agora é acolher, receber, tá? Uma vez varrida a casa, né, limpada a casa, tirada todo o pó, tirado toda a sujeira, ela não pode permanecer vazia. Isso aqui eu estou dizendo com base no ensinamento de Jesus, lá de Mateus. Abra lá no texto de Mateus, capítulo 12, versículos 45 e 43. Olha o que acontece quando nós não cuidamos da nossa mente e do nosso coração, não vigiamos. Nos diz o texto lá, a palavra de Jesus, nesse texto, capítulo 12, versículo 43 a 45. Quando um espírito imundo sai do homem, diz Jesus, né, o Mateus aqui, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz o espírito imundo, voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada, tudo em ordem, limpinha, pronta para habitar. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Então aqui fica a advertência. Nós não podemos simplesmente lutar contra o pecado, limpar nossa mente, o nosso coração e ponto final. Não, nós precisamos acolher, né? Receber o quê? Tiago vai dizer que nós devemos receber a palavra de Deus, a palavra que nos transformou, a palavra que nos converteu. Por isso ele diz aqui, a palavra que foi implantada neles, naqueles cristãos, e também em você, e também em mim. Nós precisamos receber essa palavra constantemente. Nós precisamos estar preparados para acolher a mensagem da salvação que aqueles crentes tinham recebido. Era como, na perspectiva de Tiago, como uma plantinha, que precisa ser cuidada. Né? As irmãs aí sabem muito bem disso. Se uma planta não é alimentada, ela não tem uma boa terra adubada, ela não é regada constantemente, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, ela não vai resistir. Nesse caso nosso, né, de convertidos, os que ouvem a palavra de Deus e não a aceitam, né, aqueles que aqui nós pregamos o evangelho e não aceitam, esses sofrerão a morte espiritual, a morte eterna, né, espiritualmente. Porque ouviram a palavra, mas a palavra não foi aceita por eles. A palavra precisa ser aceita com a atenção de cada um e precisa ser obedecida, precisa ser praticada, para que o crente agora possa também crescer à semelhança daquela planta e se desenvolver
espiritualmente. Então, meus irmãos, nós como crentes, nós precisamos tomar cuidado para limpar a nossa mente das impurezas, das imundícias, limpar o nosso coração, mas nós precisamos regar a nossa mente, regar o nosso coração, alimentar a nossa mente, alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, para que nós, à semelhança daquela planta, nós também possamos crescer e frutificar, se desenvolver, amadurecer, se fortalecer espiritualmente. Ninguém consegue fazer isso, ninguém alcança, né, o amadurecimento, o fortalecimento, o crescimento espiritual correto e saudável sem a palavra do Senhor. E aí, por isso que Tiago vai dizer agora, que nós devemos acolher. Como nós devemos acolher? Ele vai dizer, com mansidão. A palavra mansidão aqui também pode ser traduzida como gentileza, né? Gentileza. Lembra que ele tinha falado lá atrás de ira? Né? Esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Né? Aqui, ao contrário, ao invés de ira, gentileza, mansidão. Ao invés de malícia, maldade, gentileza. Né? Então, gentileza para quê? Mansidão para quê? Para acolher a palavra de Deus no seu coração. Quando nós temos um coração e uma mente assim, nós temos o coração e a mente preparados, férteis para receber a palavra do Senhor. E isso muitas vezes exige esforço. Veja que para a maioria de nós, pensa comigo, para nos irritarmos, nós não precisamos nos esforçar. Nós não precisamos lutar para que nós cheguemos a um grau de irritação. Isso é uma coisa muitas vezes natural. Quando você menos espera, você já está irritado, irado. Na verdade, você tem que fazer o esforço para o efeito contrário. Né? Então, para ter mansidão, para ter gentileza, para receber a palavra de Deus com paciência, né? Muitas vezes você ouve a mensagem que está sendo pregada, ouve muitas vezes, hoje em dia é um esforço que nós precisamos fazer, eu acho que você vai concordar comigo. Muitas vezes nós, principalmente nas mensagens que nós hoje recebemos, que são mensagens online, através do celular, né, da internet. Quando você bate o olho lá e você vê que já é mais que 10 minutos, uma mensagem de mais de 5 minutos, você já descarta. Nós não temos paciência, nós não temos mais a mansidão, a gentileza, a tranquilidade para pararmos e darmos atenção. Veja que a palavra de Tiago aqui é exatamente nesse sentido, e eu acho que ela é muito relevante para os nossos dias hoje, especialmente nós, os irmãos, que estão aí recebendo a mensagem através, né, da internet. Prepare o seu coração, prepare a sua mente para esses momentos de culto, esses momentos de aprendizado, esses momentos da mensagem, principalmente. Prepare o seu coração e a sua mente para que gentilmente você receba a palavra do Senhor, acolha no seu coração. E veja, por isso que eu coloquei aqui, isso precisa de um esforço, porque nós estamos acostumados na outra direção, não temos paciência. Nossa mente está treinada para a não paciência, não ter a paciência. Nós precisamos treinar a mente agora para ter essa gentileza, essa paciência, essa mansidão. O que significa? Significa que o seu coração deve estar livre da ira, da malícia, da amargura, né, das coisas que aconteceram durante o dia que travaram aí o seu coração, o seu sentimento, e preparado com a mansidão, com a humildade para receber a palavra de Deus. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Muitas vezes nós chegamos atropelando. Talvez seja interessante você fazer desde já esse treinamento aí na sua casa. Eu pergunto para você, você tem se preparado adequadamente para
esses cultos. O culto que você presta a Deus, para esse momento de oração, esse momento de hino, de cânticos, de louvor, esse momento especialmente da palavra de Deus, de receber, de acolher a palavra de Deus. Você e eu temos nos preparado adequadamente para isso? Ou será que nós estamos encarando este momento de culto, esse momento que deve ser separado reverentemente para nos conectarmos com as coisas de Deus e com o próprio Deus de maneira mais direta? Será que nós estamos recebendo esse momento e nos comportando como um momento de você vai para frente da televisão, você vai assistir um filme. Muitas vezes eu tenho que me corrigir a minha postura, corrigir o meu filho muitas vezes, porque nós estamos habituados assim. Nós sentamos em frente à televisão ou pegamos o celular para assistir um filme. Aqueles que assistem novela, para ver uma novela, espero que não seja o seu caso, porque novela não contribui não, para o crescimento espiritual principalmente. Então nós temos uma postura, muitas vezes, de deitar no sofá, né? Eu acho que nós precisamos parar e pensar um pouquinho. Nós estamos diante da palavra do Senhor. Então é importante para que nós treinemos a nossa mente e o nosso coração nesse sentido, de estarmos preparados até com reverência para entendermos e recebermos a palavra do Senhor com humildade, com mansidão, e assim temos o resultado do crescimento, que é o que nós queremos. Se os que ouvem a palavra de Deus não a acolhem com atenção, com a mansidão, sofrerão a morte espiritual eterna. Aqui é para aqueles que ouvem o Evangelho e rejeitam o Evangelho, e não dão a devida atenção ao Evangelho, não reconhecem que o Evangelho é Deus falando conosco, mas nós também devemos ter essa postura, como convertidos que somos, como cristãos que somos, para também o nosso crescimento espiritual, com essa postura de humildade, de mansidão, de gentileza. Deus vai falar com você, precisamos estar preparados para isso. Deus está falando com você através da palavra, precisamos estar preparados para isso. A palavra precisa ser aceita com atenção e também precisamos aplicar de maneira diligente, né? Aplicar aqui no sentido de praticar, para que nós, como crentes, possamos crescer, se fortalecer e desenvolver espiritualmente. Isso é o que nos ensina o apóstolo Paulo lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação. O resultado é que a palavra de Deus, quando fielmente proclamada, quando ela é ensinada de maneira fiel e quando é atentamente recebida pelo cristão, pelo convertido, ela pode salvar aqueles que ouvem, né? No caso aqui, aqueles que não são convertidos e que recebem a palavra de Deus com atenção, quando ela é fielmente proclamada. A palavra de Deus, ela tem o poder para salvar o pecador. E aqueles que já são salvos, quando também recebem a palavra de Deus com atenção, com humildade, com mansidão, ela vai produzir o resultado de fortalecimento espiritual. Essa palavra tem o poder de transformar vidas, é o que Tiago diz aqui, e obviamente, porque ela é viva e ela é ativa. A palavra de Deus, ela age na nossa vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala sobre esse ponto também. Você pode abrir sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura deste versículo. Hebreus 4, 12, que vai dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o fundo, a ponto de dividir, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra salvar na Bíblia tem o sentido de além da salvação da alma.
Salvar na Bíblia significa restaurar o ser humano, corpo e alma. É a restauração plena do ser humano. Salvar significa tornar a pessoa plena e completa em todos os aspectos. Então você foi salvo do inferno. A palavra de Deus já fez isso. E agora ela está nos aperfeiçoando para nós vivermos eternamente com o Senhor. E é isso que a palavra de Deus pode fazer pelo crente. É o Evangelho, que é o poder de Deus trabalhando no seu coração e na sua mente, pois Ele faz isso no coração e na mente de todos aqueles que creem. O Evangelho salva, o Evangelho restaura. Por isso nós devemos dar glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não abra mão da palavra de Deus. Acolha com interesse, acolha com humildade, acolha com gentileza Deus falando ao seu coração e à sua mente e aperfeiçoando a sua vida. Quero orar pelos irmãos nesse instante, encerrando o nosso culto. Feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Pai amado, louvado seja o teu nome mais uma vez. Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, eternamente pela Tua palavra. Tua palavra que nos transformou, que nos salvou e que nos aperfeiçoa dia após dia, nos corrigindo, ó Deus, e nos fazendo cada vez mais, nos tornando parecidos com o Teu Filho Jesus, no caráter, na obediência ao Senhor em todas as coisas. Que o Senhor continue realizando esta boa obra em nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, continue a transformar e a aperfeiçoar a nossa vida. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Meu irmão, minha irmã, um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro. Que Deus assim nos abençoe.